Vamos para a questão B agora. O que ela diz? Ela fala aqui, sabendo que para t igual a zero, 1 sobre f vezes o meu df dt é igual a zero, meu x é igual a 1 e meu y é igual a 2. O que ele quer? Ele quer que eu calculo dy sobre dt sobre dx dt em t igual a zero. O que acontece? Vamos reescrever o meu df dt dessa maneira aqui. Ele fala que 1 sobre f vezes a minha regra da cadeia é igual a zero. Você tem que lembrar que df dt é uma coisa só. Você não está multiplicando f vezes dt aqui. Você está fazendo o f sobre todo esse df dt, porque ele é uma coisa só. Essa notação aqui indica uma derivada. Então, você não pode multiplicar o f por dt. Isso não tem sentido matemático. Então, vamos reescrever isso. Eu escrevi aqui, 1 sobre f vezes meu df dt é igual ao quê? Eu peguei toda aquela minha equação, lembra? Que deu df dt, e fiz ela sobre a minha função. Esse meu f aqui é a minha função. Então, o que isso aqui significa? Que eu tenho a minha df dt, a minha regra da cadeia, sobre a minha função. É só isso. Não tem nenhum segredo aqui. Era só eu pegar e reescrever a minha regra da cadeia sobre a minha função. E o que ele diz? Que quando t é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Como eu vou usar todas as outras informações para t igual a zero, eu posso igualar toda essa minha função aqui a zero. Tranquilo, gente? Não tem nenhum segredo. Era só substituir e seguir a equação. Então, o que acontece? Eu vou voltar aqui. Eu tenho que zero é igual a toda essa minha equação. Tá vendo esse e elevado a menos x quadrado menos y quadrado? Eu consigo cortar ele com esse outro e aqui. Então, eu consigo fazer com que esse e esse outro e desapareçam. São multiplicações. Porque elas são multiplicações, eu consigo fazer esses dois e's aqui desaparecerem. Eu corto eles. Então, o que me sobra? O zero vai ser igual ao quê? Menos 2 vezes toda essa parte aqui. Então, vamos lá. O que me sobrou? Zero é igual a menos 2 vezes toda aquela outra parte que sobrou. E você lembra que a equação diz que quando isso é igual a zero, meu x é igual a 1 e meu y é igual a 2? O que eu faço? Substituo. Só substituir o x por 1 e o y por 2. Somente isso. E agora, o que eu fiz? Multipliquei meu menos 2 por tudo que está dentro da equação. Ficou dessa forma. E o que eu estou procurando? Eu estou procurando quanto que vale dy sobre dt sobre dy sobre dt. Não, desculpa. Eu estou procurando meu dy sobre dt sobre meu dx sobre dt. Então, o que eu faço? Agora é só uma questão de rearranjar minhas equações. Eu passei isso para o outro lado. Ficou positivo. Como eu quero dy sobre dt sobre dx sobre dt, eu passo isso aqui dividindo e peguei isso aqui e passei dividindo. Então, o que eu tenho? Que meu dy dt sobre dx dt é igual a menos 2 quartos, ou, simplificando, menos 1 meio. Só dividir os dois lados aqui por 2. Conseguiram entender minha passagem? Eu não fiz nada demais. Eu somente substituí as coisas na minha equação original. Eu vim aqui para essa minha equação que eu tinha, dividi ela todinha por f, porque aqui dizia que quando eu divido ela toda por f, isso é igual a zero. Então, o que eu fiz? Dividi ela totalmente por f, não é? E quando eu divido ela totalmente por f, ela é igual a zero. Ao fazer isso, eu percebo que eu consigo cortar essas duas partes. Cortando essas duas partes, eu chego aqui. Chegando aqui, substituo o x por 1, o y por 2, que foram coisas que ele já me deu aqui na minha questão. Ele já me deu essas informações. E eu só rearranjo tudo e acho dy dt sobre dx dt é igual a menos 2 quartos ou menos 1 meio. Tranquilo? É isso, gente.